Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol, reportagem sempre presente, a melhor transmissão, análise e comentários super embasados e narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada Palma, Gabriel Mesquita. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Tô chegando com o timaço de Carlos Batista. Bom dia pra você, sejam todos bem-vindos. Vamos juntos, até meio-dia, rolando a bola pra você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani aguarda documentação para confirmar a chegada de Ryuta Takahashi. Meia de 20 anos chega à equipe alviverde para um processo de intercâmbio e será avaliado pela comissão técnica antes de integrar o elenco na disputa da Série C. Após uma semana de folga, jogadores se reapresentam na tarde desta quarta no Brinco de Ouro. No processo de montagem do elenco para a disputa da Série C, a diretoria da Ponte busca no mercado mais um zagueiro, um meia e um atacante. Para o lugar de Pedro Vilhena, que foi devolvido ao São Paulo, Macaca acertou com Diego Tavares, ex-CRB e Paraná. O hospital informa a abertura de procedimentos para confirmar a morte encefálica de Pedro Severino. Atacante de 19 anos, que integra a categoria de base do Red Bull Bragantino, sofreu traumatismo craniano em batida entre carro e caminhão na Anhanguera na madrugada de ontem. Corinthians começa a decidir vaga para fases de grupos da Libertadores hoje. Timão enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pelo jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores. O presidente da FIFA anuncia show no intervalo da final da Copa do Mundo de 2026. Com a participação da banda Coldplay na organização, a apresentação acontecerá no mesmo molde das decisões do Super Bowl, evento da NFL e da
Copa América. Bandeirantes. Olha só a mensagem para cá, participe do programa 97102-1493. É o WhatsApp que está à sua disposição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Corinthians e Barcelona e Guayaquil, que jogam nesta quarta-feira no Equador, partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola 9h30 da noite no horário de Brasília, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo. O provável Corinthians do técnico Ramon Dias para este jogo tem no gol Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu ou Angileri, José Martínez, Breno Bidon, André Carrilho e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Já o Barcelona do técnico segundo Castillo, com Contreras no gol, Vargas, Rangel, Valencidia e Carabalí, Arroyo, Leonay, Janer Rorojo e Valiente, além de Cortés, Otávio e Rivero. Apita o jogo no Equador, Dário Herrera, da Argentina. 9h30 da noite no Equador, tem Barcelona e Corinthians, é a pré-Libertadores. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Antes dos ouvintes, achei muito legal essa notícia aqui da final da Copa do Mundo de 26, mais conhecido como o ano que vem, terá show no intervalo nos moldes da decisão da NFL. Se deixar os americanos trabalharem, eles sabem trabalhar. Se tem um povo que sabe fazer show, festa e organização de esporte, é o americano. Então, parabéns à FIFA, que deve com certeza ter feito a parceria para que o show do Coldplay na final da Copa do Mundo aconteça. Muito legal de verdade. Isso só engrandece a Copa do Mundo, que já é gigantesca, mas sem dúvida alguma, cada vez mais se preocupando com o público pagante, com o seu cliente, em loco e pela televisão. Muito legal. Vamos aos ouvintes aqui. Leandro, Capucci. Bom dia, CH. Um clássico do futebol paulista, o campeonato estadual mais importante do Brasil, em sua fase final disputada em uma segunda-feira. Tudo isso porque ao longo das décadas a educação foi sucateada e não é possível dar segurança às torcidas. Que país medíocre. Edson Elias, Um dos motivos é que tem show desfile das campeãs em São Paulo sábado, né? E a Polícia Militar, segundo informações, não teria um contingente suficiente para dar guarida
num jogo, numa semifinal e também no desfile. Não sei até que ponto isso é significativo. De qualquer maneira, é o que a gente sabe. Outro aspecto é que tem show no Allianz Parque e o Palmeiras se viu no direito de solicitar mudança e a federação acatou. Mas como o São Paulo jogou fora de casa o campeonato e foi lá jogar em Brasília quando não tinha condição do gramado, isso é um problema do Palmeiras. Eu não estou dizendo que está errado, tá, gente? Isso não é problema meu. Mas se não pode jogar no Allianz, tem que jogar em outro lugar. Agora tem essa história da polícia, então não dá para saber o motivo efetivo para que a partida acontecesse segunda-feira. Pode ser até televisão fazendo pressão, né? Porque quem comprou os direitos tá tendo na segunda-feira muita audiência, não sei. De repente é isso, tá, gente? Se a Ponte e Guarani não se reforçarem, vão lutar para não cair na Série C. Deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui. Valeu, Valdemar. Nesta quarta-feira, o que temos de notícia do Guarani? Será que o Guarani vai ser o SAFT? E quais os reforços para a Série C? Não entendi. Grande abraço a todos, Donizete. Bom dia, a semifinal do Paulistão ficou do jeito que a federação queria. Acho que a federação está forçando times como a Ponte virar SAF. Pedro Jardim. Eu acho que não tem uma ligação, Pedro. Não tem uma ligação. As equipes, né? Quem que pensa em virar SAF? Quando o dinheiro acaba e as dívidas são muito grandes. Mas isso é culpa da federação ou das má administrações que os clubes tiveram ao longo dos anos? Então nós temos que parar para pensar em tudo isso. Tudo isso, né? Será que a culpa é da federação? Eu não estou defendendo a federação não, tá? Tá cheio de problema lá, eu discordo de muita coisa que eles fazem. Mas nesse caso, viu, Paulo, eu acho que não tem uma relação, mas de qualquer maneira está registrada aqui a sua mensagem. Você tem razão. Se fosse no Brasil, a final da Copa, o show seria de funk. Realmente o americano nesse aspecto sabe fazer e trazer o melhor show. Alê. Mas também, o Alê, não tenho nada contra nenhum estilo de música, mas eu já assisti, se você pesquisar aí caso não saiba, eu já assisti em intervalo de jogos da NFL, funk, música hip hop, né? Acho que é hip hop, né, Leandro, que fala. Então, isso é uma questão muito de cultura do povo e também quem paga a conta. Essa decisão, ela não é por meritocracia, ela é sempre ditada por interesses outros. Por exemplo, com certeza tem lá um grupo de patrocinadores que escolheu o Coldplay. Pode ter certeza disso. Então a situação é bem direcionada e a gente fica aqui debatendo, querendo entender. Não, porque é isso, porque é aquilo. São Paulo fez de tudo para não pegar o Palmeiras, mas não adiantou nada. A verdade é que, meus amigos, vai sair faísca nesse confronto, hein? Tenho certeza disso. Certeza. 11h39 em Campinas. É hora do Bugre na Band. Acionando o trepidante, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Elenco bugrino se reapresenta nesta quarta-feira e a partir daí começa, de forma efetiva dentro de campo a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani que deverá ter mesmo em seu elenco a chegada do japonês Ryuta Takahashi. Meia de 20 anos, chega à equipe alviverde, vai fazer, na verdade, um processo de intercâmbio, E a partir desse processo, ele vai ser avaliado pela comissão técnica antes de integrar o elenco para a Série C. Até porque ele não pode ser inscrito agora, somente quando a janela de inverno for aberta para transferências de jogadores internacionais, ele pode ser registrado caso agrade a direção bugrina.
A janela de exceção já está aberta, mas é apenas para jogadores que estavam ou estão disputando os campeonatos estaduais aqui no Brasil. Reapresentação hoje, expectativa pela chegada de reforços. É o Guarani que tem agora como principal meta a busca pelo acesso e a volta à Série B do Campeonato Brasileiro, CH. Clefor, eu concordo com você, irmão. Será difícil para a imprensa de Campinas arrumar assunto em quase 40 dias sem futebol. Boa sorte a todos, Clefor. Tem toda a razão, Clefor. Veja só você, nós estamos aqui trazendo no boletim, com todo respeito, gente, tem nada a ver com nacionalidade do jogador. Mas nós estamos falando aqui de um atleta que está vindo para teste no Guarani de 20 anos, que vem do Japão, que estava jogando na 3ª divisão. Olha a situação que nós estamos aqui. Tem que ficar arrumando assunto aqui, não tem jeito. Vale a pena virar SAF? Olha as dívidas que o Vasco contraiu, que solicitou recuperação judicial. CH, que irá passar conteúdos de futebol para o japonês que está chegando. Como seria isso? Alguém fala japonês ou CA? Mas com certeza vem com intérprete, né, cara? Com certeza ele deve falar inglês e... Ou se não fala inglês, ele vai trazer consigo um intérprete. Não tem o que fazer. Não tem como. Isso é comum no mundo do futebol. Eu vou repetir, eu não tenho nada contra. Absolutamente. Nada contra o jogador que está chegando do Japão. Agora, a gente tem pouquíssimos exemplos de atleta que deu certo, né? Vindo do outro lado do planeta. Pode acontecer, né? Mas... eu não consigo extrair 5 exemplos que vieram para o Brasil e deram certo. De qualquer maneira, vamos aguardar. Deixa eu comentar mais um assunto aqui que nos deixou extremamente tristes. Eu trouxe ontem isso. E o atacante de 19 anos, né? Como é que é o nome dele mesmo? Deixa eu pegar aqui. Pedro Severino. Bom, o hospital, né? O hospital está informando a abertura de procedimentos para confirmar a morte encefálica do Pedro. Atacante que na manhã dessa segunda-feira acabou o carro se chocando contra a traseira de um caminhão. Ele não estava dirigindo, ele estava no passageiro, tinha um motorista e um outro jogador do Red Bull atrás. E... eu vou ler a nota aqui, fica mais fácil. Abre aspas. Após rigorosa avaliação e seguindo todos os protocolos médicos, o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi informa a abertura de procedimentos para a confirmação de morte encefálica do jovem de 19 anos, vítima de trágico acidente na rodovia Anhanguera. O nome do menino não é o Pedro Severino. É uma pena. É muito triste realmente você ter que falar sobre isso, né? Falar, comentar, para mim é uma tristeza muito grande. Imagina, o menino no começo da vida dele estava indo treinar. Você vê que não tem nenhum indício de embriaguez, nada. O motorista deve ter bobeado, perdeu, deve ter olhado no celular ou dormiu no volante e acabou entrando na traseira de um caminhão. E agora esse menino aí, infelizmente, pode ser até que um milagre aconteça, mas pelo menos para mim é muito triste. Muito triste mesmo, e fica aqui as minhas condolências a toda a família do jovem atleta do Red Bull Bragantino. Se a base perder para um japa é o fim, hein? Carlos do Castelo. Na verdade, a informação é que ele vai compor o time sub-20 do Guarani. É ali que ele vai fazer teste. Bom dia, CH. Deixa eu ver quem que mandou essa mensagem aqui. É o Fê. Qual dos grandes de São Paulo tem o melhor elenco para a disputa do Brasileiro? Palmeiras. Não tenho nenhuma dúvida disso. Seguido de perto pelo Corinthians. Santos depende muito do Neymar e o São Paulo, para mim, é um grande ponto de interrogação. O trabalho do Zubeldia, ele não deslancha. Não deslancha. Assisti a partida contra o Novo Horizontino, o último do São Paulo no Morumbi. O primeiro tempo foi um negócio trágico. Trágico. Você vai para uma fase dessa tão importante, o time não chuta uma bola no gol, independente da competência do Novo Horizontino na marcação. Não existe isso. Um time do tamanho do São Paulo, com os jogadores que tem,
com a folha de pagamento que tem, dá para fazer melhor e diferente. Essa é a minha opinião. Então, de qualquer maneira, vamos ver o que vai acontecer na semifinal aí. Um jogo domingo e outro segunda-feira. Então é Corinthians e Santos domingo, Palmeiras e São Paulo na segunda-feira. 11h46, temos o Gleger, né? Para comentar aqui na Bandeirantes. Tá tudo bem, Gleger? Bom dia para você. CH, um abraço para você, bom dia pro amigo ligado na Bandeirantes. O Guarani que volta aos gramados, né? Volta aos treinamentos nesta quarta-feira. Uma volta importante pro Bugre, né? Depois de um Campeonato Paulista que começou muito bem o Guarani, né? Conseguiu o seu primeiro objetivo. Criou-se até uma expectativa de que o Guarani pudesse ir para a próxima fase, mas infelizmente deixou escapar ali nas últimas rodadas, perdendo um pouco da força, essa força que teve no início da competição. Agora é foco total na Série C do Campeonato Brasileiro. Queria deixar um recado aqui, né, aos jogadores, né, do Guarani, que são os protagonistas, que são os que vão para o campo, né, que vão iniciar o treinamento, que ver o Guarani na Série C é, sem dúvida nenhuma, uma vergonha para o torcedor. E esses jogadores, será credenciado a eles, né, para que o Guarani volte para a Série B, que mesmo assim ainda é um incômodo. O Guarani que é o único campeão brasileiro do interior. O Guarani que tem uma história espetacular no futebol brasileiro. Então esses jogadores precisam assumir essa responsabilidade, né, comissão técnica também, e saber de toda a história do Guarani, de tudo que representa o Guarani para o futebol brasileiro. Espero, CH, que o Guarani tenha um bom início aí de pré-temporada, porque aí tem sem dúvida nenhuma, trabalhos físicos, né? O Guarani ficou uma semana em casa descansando a galera e agora precisa estar focados, empenhados e bem preparados, claro, para esse início de Série C, que eu não tenho dúvida que será muito, mas muito mais difícil do que foi o Paulistão, CH. Eu não tenho dúvida, mas precisa de jogador, né, Gleger? Precisa de contratação. Ninguém faz milagre. O Maurício Souza não transforma o perna de pau em atleta profissional competente. Ele não tem esse poder. Pode até organizar, mas é muito garoto junto. E esse Campeonato Brasileiro da Série C é um campeonato muito difícil, deslocamento, logística, os campos que não são ideais. O Guarani vai jogar, a Ponte vai jogar num monte de gramado, de estádio que não tem a mínima condição para receber um jogo de futebol amador. Eu já fiz essa pesquisa. Então, precisa de jogador mais... precisa de jogador mais tarimbado, mais cascudo. Tem muito garoto. Então, não sei o que o Guarani vai fazer, se de repente vai trazer ou não. Não acho também que os problemas do Guarani passam pelos jogadores que podem chegar da Inter de Limeira. São opiniões aí muito divergentes da minha, né? Tudo bem, não pôde gastar no Paulista, a gente entende, conseguiu o objetivo, manteve o time na primeira divisão. Agora o Campeonato Brasileiro da Série C não é lugar para o Guarani, não. Vem para a Ponte. Só que não adianta, camisa não entra jogo, tamanho de torcida, cidade, população, estádio, isso não entra em campo. Precisa ter time. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Deixa eu mandar um abraço para o Paulo, em Conde, da Paraíba. Obrigado pela audiência. Está dizendo aqui que teve muitos erros de arbitragem no jogo do São Paulo. É verdade, concordo contigo. 11h49 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca segue no mercado, está em busca de reforços aí para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo menos 6 jogadores deverão ser contratados, né? Essa é a expectativa, que as contratações aconteçam, à exceção do gol. Caso o Pedro Rocha permaneça, todas as outras posições deverá ter pelo menos uma novidade no elenco com relação ao time que disputou o Campeonato Paulista e a partida única na Copa do Brasil. Um zagueiro, um meia e um atacante são as posições mais carentes apontadas pela Comissão Técnica Ponte Pretana. Um nome já está certo, Diego Tavares, ex-CRB e Paraná,
já está acertado, não foi anunciado oficialmente, mas vai ser reforço pontepretano. Ele vai entrar praticamente na vaga do Pedro Vilhena, né? Pedro, que disputou o Campeonato Paulista, teve muitas oportunidades, não agradou, né? Foi um jogador mediano durante toda a competição, já foi devolvido ao São Paulo, não permanece aí para a sequência da temporada. Macaca quer usar a boa campanha que fez no Campeonato Paulista, com a inserção de novos jogadores, para se destacar e conquistar na Série C o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, CH. O pessoal tá mandando aqui, Paulo também, o Alberto também mandando, tá circulando na internet um vídeo de um meia esquerda da base da Ponte, todo mundo tá com medo que ele desapareça. Então, essa coisa de base na Ponte é uma coisa para ser estudada, né? Essas apostas que a Ponte faz em jogadores que todo mundo, tá muito claro, né? Pelo menos quem assiste com isenção de decisão, de tomada de decisão. Você não entende porque alguns jogadores são contratados. E nem a insistência deles. Eu vou usar só o Danley. Tem mais. Zagueiros, laterais, atacantes também, como o Danley. Então, essa coisa da oportunidade, isso é do comando. E me parece que a linha de trabalho da Ponte é um time mais experiente. Eu até acho que na Série C precisa mesmo de um time cascudo. Mas a Ponte tem um time de cascudos e foi lá e perdeu para o Concórdia. Então não é garantia de nada. Não dá para ter certeza absoluta. Usa a base que é melhor do que... É complicado. Eu não posso falar. Se alguém tiver esse vídeo, manda para mim aqui que eu vou assistir. Não é? Mas eu não vi esse vídeo. E também não posso ficar falando e levantando bandeira de atleta de base que eu pouco conheço. Alguns eu conheço e alguns eu não conheço. Então eu, pelo menos, tento manter a coerência daquilo que eu falo e comento. Tento. Esse é meu esforço diário. Eu não comento sobre jogador que eu não conheço, né? Ele pode ser da base ou pode ser com 25 anos, ele precisa ter qualidade. Hoje não tem essa coisa de precisa esperar para amadurecer, não precisa esperar nada. Hoje tem atleta, por exemplo, o Palmeiras está jogando Libertadores Sub-20. Entendeu? Então um menino com 15 anos já está pronto. 15, 16 anos já está pronto. Aguenta o tranco, agora precisa ter qualidade. E o Gleger agora chegando para comentar a Ponte Preta. Fala, Gleger! Sempre quando tem essa pausa de um campeonato para o outro, muitas especulações, né? Vai reforçar, não vai? Qual peças está precisando? E a Ponte está no mercado, fez aí uma contratação que, ao meu ver, uma boa contratação. O Diego Tavares, né? Vem lá do CRB, estava no Paraná Clube também. Então, assim, é uma boa contratação, um jogador que conhece da divisão e a Ponte precisa, junto com a comissão técnica, claro, buscar jogadores com este perfil de jogadores que conhecem a divisão. Não adianta nada você contratar jogadores acostumados a jogar a Série A, a Série B, porque a gente sabe que a Série C ela é muito mais difícil, por exemplo, do que o Campeonato Paulista. E uma coisa importante, eu estava falando agora aí na manchete do Guarani, CH, eu vou repetir também ao torcedor, aos jogadores, digamos assim, jogadores pontepretanos, da representatividade que tem o clube no cenário do futebol brasileiro. Disputar uma Série C para a Ponte Preta é uma vergonha para o seu torcedor. E esses jogadores precisam saber da responsabilidade, juntamente com a comissão técnica, para que possam iniciar um belíssimo trabalho, para que possam iniciar uma competição. Iniciar bem, é um campeonato mais longo, é um campeonato difícil, jogos extremamente complicados, principalmente quando joga fora de casa. Então, esses jogadores, e vou repetir, junto com a comissão técnica, precisam saber dessa responsabilidade e colocar urgentemente a Ponte Preta na Série B novamente, e tá aí a oportunidade. Espero que as contratações que venham, e para mim a Ponte não precisa de tanto, né? Um ajuste aqui, outro ali, em alguns setores do campo, para que possa fortalecer ainda mais o elenco. Jogadores que saiam tenham a reposição necessária para que a Ponte possa ir forte para o início da Série C. Ela que fez, vale ressaltar, um belíssimo Campeonato Paulista, mesmo não conseguindo a classificação. A Ponte ficou muito bem ranqueada na tabela do Campeonato Paulista, na tabela geral, né?
Pena que caiu num grupo fortíssimo, onde classificaram Palmeiras e São Bernardo, e a Ponte acabou ficando fora. Mas fez sim um bom campeonato, fez sim um bom início de trabalho o Alberto Valentim, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. E a Federação Paulista de Futebol definiu as datas e horários dos jogos da semifinal do Campeonato Paulista. Vamos ter os duelos entre Corinthians e Santos no domingo 18h30 e o jogo entre Palmeiras e São Paulo na próxima segunda-feira, 9h35. Ontem, pela pré-Libertadores, terceira fase, a última antes da fase de grupos, fora de casa, o Alianza Lima do Peru venceu o Deportes Iquique do Chile pelo placar de 2-1. Jogo na volta na próxima semana. Hoje, 7 da noite, tem Melgar e Cerro Porteño no Peru, além de Corinthians e Barcelona de Guayaquil, que jogam no Equador, 9h30 da noite. Amanhã será a vez do Bahia, também 9h30, jogar em Montevidéu contra o Boston River. Destaco agora a Copa do Brasil. Ontem a Aparecidense se classificou para a terceira fase da competição ao bater o Cascavel pelo placar de 1-0. Hoje, 7 da noite em Caxias, tem Caxias e Fluminense, 7h30, Atlético Mineiro e Manaus no Mineirão. No Newton Santos, Rio de Janeiro, 9h30, tem Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Ontem, pela Liga dos Campeões da Europa, jogos de ida das oitavas de final, o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid pelo placar de 2-1, Borussia e Lille da França empataram por 1-1, fora de casa o Arsenal venceu o PSV da Holanda 7-1. E fora de casa também, o Aston Villa venceu o Clube Brugge pelo placar de 3-1. Os jogos de volta acontecerão na próxima semana. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um Nossa Área para você. Você está
na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes.